Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os amados irmãos a estar em pé. Nós vamos orar para nós darmos início ao culto desta noite. Amém. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na tua casa e na tua presença para te adorar. Estamos neste momento, Senhor, gratos a ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Oramos neste momento, Senhor, te pedindo também por aqueles que estão nos acompanhando por esta live, ó Pai, e que serão abençoados também pela palavra que irá de encontro ao coração de cada um deles. Que o Senhor possa falar, meu Deus, aquilo que nós precisamos ouvir e nos alimentar, Senhor querido, com a porção da tua palavra. Recebe nesse momento nosso louvor, a nossa adoração. Vá de encontro, Senhor, àqueles que estão enfermos, passando problemas e dificuldades, ó Pai, porque nós cremos e confiamos no trabalhar do Teu Espírito e no poder do Senhor, ó Pai, de operar na vida das pessoas. Em nome de Jesus, ó Pai, vá de encontro a cada um nesta hora. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos louvar o Senhor esta noite. Louvor firme nas promessas. Sei na sua casa. Louva o Senhor junto conosco. Amém?
momento, Senhor, nós estamos te agradecendo, Senhor, através, ó Deus querido, das ofertas que o Senhor, das rendas que o Senhor tem dado ao teu povo. Nós já temos louvado o seu nome, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem concedido, ó Deus querido, através do nosso trabalho. Ó Senhor, muito obrigado pelas bênçãos espirituais, mas também nós te agradecemos pelas bênçãos materiais, Senhor. Muito obrigada, Senhor, o Senhor tem provido, o Senhor não tem deixado faltar. Continua, ó Deus querido, abençoando, para que nós possamos abençoar outras pessoas, ó Deus, através da nossa contribuição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que cada um de nós possa se colocar perante Deus para sermos usados por Deus e pela sua palavra. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar, dando continuidade às nossas lições. Hoje é a lição de número 6, que vai falar sobre o seguinte tema: Neemias reconstrói
os muros de Jerusalém. Eu tenho dito para as pessoas, quando eu tenho a oportunidade de ensinar, que construir é melhor do que reconstruir. Sempre quando nós falamos de reconstrução, geralmente dá um grande trabalho. E essa passagem bíblica que vai nos falar sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém vai nos ensinar que grandes oposições o povo de Deus enfrentou quando voltou do cativeiro, mas eles conseguiram vencer todas essas oposições com a ajuda e com a graça de Deus. A lição de número 6, o texto áureo diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, versículo de número 18. A verdade prática diz assim: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Então, nós vemos pela palavra do Senhor, quando nós vamos estudar essa lição, quantas dificuldades que Israel enfrentou. Nas últimas 2 aulas, nós falamos sobre a reconstrução do templo e da tamanha oposição que o povo de Deus enfrentou para reconstruir o templo ali na cidade de Jerusalém. E hoje nós veremos outro grande obstáculo que foi vencido quando eles reconstruíram, sob a liderança de Neemias, os muros de Jerusalém. A leitura bíblica em classe está em Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e no capítulo 2, do versículo 1 ao 9, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2 de Neemias, versículo 1 até o 9, diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva ao rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa e para o muro da cidade,
para a casa em que eu houver de entrar. E o rei deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes dos exércitos e cavaleiros. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que mais uma vez, Senhor, tu fales ao nosso coração. A tua palavra tem guiado os nossos passos, meu Deus, a cada dia. E nós precisamos dela, Senhor, para nós tomarmos decisões e fazermos escolhas que glorifiquem o teu santo nome, Pai. Venha nos ajudar, venha nos orientar, venha nos guiar, de tal maneira, Deus, que em tudo o teu nome seja glorificado. Abençoa os nossos irmãos que estão acompanhando essa transmissão ao vivo, Pai. Que onde quer que estejam, eles também sejam abençoados pelo poder da tua palavra e do teu Espírito Santo. E como ajudaste Neemias, ó Pai, naquele difícil empreendimento, ajuda cada um dos teus filhos, ó Pai, nesse momento que estão vivendo, a vencer os grandes obstáculos e construir aquilo que está em seus corações para a glória do teu nome, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a nossa introdução aqui diz assim: nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias, até os recursos para custear a construção. Então, irmãos, o que a gente já pode aprender aqui nessa introdução é que Deus sempre, quando Ele tem uma obra a realizar, Ele chama, Ele convida, Ele levanta alguém. E eu tenho certeza que nos dias que nós estamos vivendo não é diferente. Deus continua levantando pessoas para fazer a sua obra. E o que Ele busca em cada um de nós é aquilo que eu falo sempre aqui na igreja. Ele busca disponibilidade. Quando Deus precisava de um profeta para usar antes do cativeiro, lá no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, Deus deu um brado e disse: quem há de ir por nós? E a quem enviarei? E o profeta Isaías se colocou diante de Deus e disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, nos dias que nós estamos vivendo, nos dias do profeta Isaías e também nos dias de Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, Deus está sempre procurando alguém para Ele usar, para que Ele possa transmitir a sua vontade, para que possa fazer a sua obra. Então, que cada um de nós sinta, nós que já conhecemos a Cristo, já recebemos o Evangelho, entendamos que nós não fomos chamados só para ser cristãos. Nós somos chamados para uma obra específica, que é ganhar almas para o reino de Deus. Outra coisa, Deus sempre, quando tem uma obra, como Ele fez aqui com o copeiro Neemias, e nós vamos ver isso ao longo de toda a lição de hoje, toda a ministração, sempre que Ele manda a gente fazer algo, Ele é o Deus também de toda a providência. Ele é aquele que vai providenciar os recursos. É bem verdade que Deus nunca dá os recursos todos de uma vez. Ele vai liberando os recursos de acordo com a necessidade. Mas se nós crermos, se nós confiarmos, se nós buscarmos a Deus, nós vamos experimentar, como o copeiro Neemias experimentou, os milagres de Deus sobre a nossa vida. Porque Deus é um Pai maravilhoso, que tem cuidado de nós. Ele é o Jeová Jiré, Ele é o Senhor de toda a providência. Então vamos começar a ler aqui o primeiro ponto, que diz: Deus responde às orações de Neemias. 1. Deus envia emissários a Neemias. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Essa pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Anani contou com os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro. Estavam em grande miséria. Muros fendidos e portas queimadas a fogo eram símbolo de miséria e de desprezo, e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. 2. Neemias, angustiado, jejua e ora.
Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias 1, do 5 a 11. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, dezembro, e Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nisan, março. 3. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia, ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: "Que me pedes agora?" Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: "Peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique." 4. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei, dirigida aos governantes da região, e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Glória a Deus. Obrigado, irmã Denise. Então, o que a gente percebe aqui? Primeiro, Neemias ele estava vivendo uma vida muito confortável lá no palácio do rei. Lá ele é copeiro do rei. O que era um copeiro? O copeiro não era aquela pessoa que era responsável de preparar refeições. Ele era aquele que provava toda a alimentação que chegasse para o rei. Era uma pessoa de extrema confiança no rei, porque era muito comum naquela época os reis serem envenenados. Então, quando uma pessoa chegava a copeiro do rei, ela era uma das pessoas de maior confiança do rei em todo o seu reinado. E diz a palavra de Deus que Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Então era comum ele provar toda a refeição do rei, porque a ideia é o seguinte: tem que ser uma pessoa fiel para provar, para não envenenar o rei, mas ao mesmo tempo também, para se houver algum envenenamento, essa pessoa morre no lugar do rei. Olha que situação. Mas tinha que ser uma pessoa de confiança, para que não viesse envenenar o rei. Então, diz a palavra de Deus que Neemias tinha um certo conforto. Ele vivia no palácio, ele vivia bem, ele estava próximo do rei, ele tinha uma vida regalada. Mas nesse momento, chega alguém lá da parte dos seus irmãos, ele está lá junto com o rei Artaxerxes. O seu povo na cidade de Jerusalém está numa grande pobreza, porque mesmo passados 70 anos de cativeiro, a cidade estava sendo reedificada aos poucos, o templo já estava sendo reconstruído, mas as muralhas continuavam fendidas. Então o que acontece? Deus envia um emissário para dizer para Neemias o que está acontecendo lá. E quando ele dá aquela notícia, está aqui no versículo de número 4, quando ele dá a notícia aqui que está no versículo de número 3, dizendo que os restantes dos que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Olha o que diz o versículo 4 do texto que nós lemos, no capítulo 1 de Neemias. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ou seja, a notícia bateu forte no seu coração, porque ele sentiu, ele fez aquilo que nós chamamos de empatia. Ele teve o sentimento de empatia, ele se colocou no lugar dos seus irmãos. Então, sempre que nós nos colocamos no lugar das pessoas, nós passamos a ver as coisas pela sua perspectiva, e assim nós podemos nos disponibilizar a ajudá-las. E ele começou a orar a Deus. Uma lição importante para nós: sempre que estivermos diante de uma situação que aos nossos olhos é impossível nós encontrarmos solução, nós devemos buscar a direção de Deus, porque Deus é aquele que nunca dará uma prova maior do que a nossa fé, uma luta maior do que nós podemos suportar. Então, quando ele foi buscar a Deus, aqui diz a palavra de Deus que ele começou a buscar ao Senhor no mês que era conhecido dentro do calendário judaico, o mês de Quisleu, que era o mês de dezembro. Mas a direção para ele, a resposta de Deus só chega no mês de Nisan, que é o mês de março. Isso nos ensina uma outra coisa acerca das nossas aflições e tribulações. A oração é feita no nosso tempo, mas a resposta ela vem no tempo
de Deus. Eclesiastes 3 primeiro diz que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo propósito. Então nós temos que ter a paciência de esperar em Deus. O salmista Davi, no Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ou seja, Ele ouviu a oração do rei Davi, e Ele pode ouvir as nossas orações também, e trazer resposta para as nossas vidas. Então, num determinado dia, quando este homem está servindo ao rei, aquela notícia trouxe um abatimento para ele. Então, de dezembro até março, ele estava orando a Deus. E no mês de março, o rei percebeu, o rei teve a sensibilidade de notar que Neemias estava triste. E ele lhe perguntou, está aqui no versículo de número 4 do capítulo 2. E o rei me disse: o que me pedes agora? E assim que o rei faz essa pergunta, ele ora a Deus. Por quê? Porque no versículo de número 2, do capítulo 2, o rei percebeu que ele estava triste e disse: essa tristeza não é senão tristeza de coração. Então aqui nós podemos aprender que nós devemos abrir o nosso coração para as pessoas que podem nos ajudar. Muitas pessoas estão com sérios problemas na vida, porque muitas vezes eles estão passando uma dificuldade, uma crise, uma adversidade, mas aí o que ela faz? Ela acaba compartilhando o seu problema com pessoas que não podem te ajudar, com pessoas que não podem ajudá-la, e aí o problema fica duplo, porque além do problema não ser resolvido, às vezes ela tem uma pessoa compartilhando a dificuldade dela com outros, e até fermentando aquela dificuldade. Então que a gente tome muito cuidado com quem nós abrimos o nosso coração. Neemias abriu o coração com a pessoa certa, que era o rei Artaxerxes, que poderia ajudá-lo. Isso nos ensina algo muito precioso. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Eu aprendi uma vez com o pastor José Gonçalves. Ele estava ministrando uma palavra muito abençoada. O tema da ministração é tirando o veneno da língua. E ele estava falando sobre o perigo daquilo que a gente fala. E ele disse assim: antes de você falar, você é senhor, e a palavra que está dentro de sua boca é escrava. Depois que você falou, você se torna escravo, e a palavra se torna senhora. Por quê? Porque já saiu. Então, que a gente se abra com quem pode nos ajudar. E foi o que Neemias fez. E aqui diz que o desejo dele, ele colocou para o rei, era reedificar os muros de Jerusalém. E aplicando isso à nossa vida, todos nós fomos chamados para edificar. Edificar a vida do próximo, edificar a obra de Deus. E a palavra edificar significa construir. A Bíblia fala que o diabo veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Então nós que somos seus seguidores, nós somos semelhantes a Ele. Nós somos chamados também para transmitir esta vida, para edificar, para construir. Enquanto o diabo está tentando destruir, o cristão tem que ser um edificador, que edifica a vida das pessoas através de projetos abençoados por Deus. E na última parte aqui desse primeiro ponto, diz que Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. E o comentarista aqui, que é o nosso pastor Eurico Bergstein, ele diz o seguinte: Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Lucas capítulo 1 versículo 37 diz que quando Gabriel anunciou para Maria que ela daria à luz a um filho, mesmo ainda sendo virgem, ela disse: como é que pode acontecer isso? Ele disse assim: a virtude do Altíssimo virá sobre ti, e aquele que nascerá de ti será gerado pelo Espírito, portanto será chamado Filho do Altíssimo. E ele disse assim, que as coisas que para Deus, Lucas 1,37, nada é impossível. Então que nesta noite a gente tenha essa percepção, que aquilo que para nós parece ser algo impossível, que a gente coloque nas mãos do Senhor, que segundo a sua vontade, segundo o seu querer, Ele pode fazer se cumprir na nossa vida. Nós acabamos de receber um casal aqui no começo do culto, que veio receber aqui um certificado no curso que eles estudaram com a gente, e a minha esposa até comentou, né? Porque hoje eles são um casal super abençoado, mas já passaram por tantas dificuldades.
Mas aquilo que parecia impossível, Deus fez se tornar realidade na vida deles. E essa palavra que Deus coloca no meu coração para entregar para você hoje que aqui está, ou você que está nos acompanhando por essa transmissão ao vivo, aquilo que parece ser impossível para você, deposite nos pés de Jesus. E se for da vontade de Deus, porque isso também tem que ser considerado, eu tenho certeza que Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. E assim aconteceu. Aquilo que parecia impossível, veio a liberação de uma ordem para ele ir para Jerusalém, o copeiro Neemias, para reconstruir os muros da cidade dos seus pais. A cidade de Jerusalém, que era o centro da adoração a Deus naquela época. Vamos para o segundo tópico. Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era seu objetivo em Jerusalém. 2. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra a juntos reedificarem os muros para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Glória a Deus. Então o que nós vemos aqui, irmãos? Quando Neemias ele recebeu a liberação do rei, ele foi para a cidade. E quando chegou na cidade, ele levantou a real situação dos muros. Mas o que ele fez? Ele falou: não, esse desafio é grande demais para mim sozinho. Eu preciso de mais pessoas para me ajudar, para nós reconstruirmos os muros de Jerusalém. E aqui fica uma lição preciosa para nós, queridos. Nenhum de nós consegue fazer grandes coisas sozinhos. Nós precisamos de ajudas, nós precisamos de parcerias, nós precisamos de pessoas que dividam conosco muitas das vezes o peso da responsabilidade com relação à obra de Deus. Então Neemias não tentou reedificar os muros sozinho, ele passou a construir relacionamentos e alianças, e ele começou a motivar as pessoas. Que nós sejamos também pessoas motivadoras, que motivam os outros a servir a Deus, a fazer a obra do Senhor, a vencer as adversidades. Ele disse no capítulo 2, do versículo 17 ao 18: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Ou seja, a palavra que ele liberou sobre aquelas pessoas gerou ânimo. E aí, o que nós estamos falando? Estão animando as pessoas ou as estão desanimando? Que a gente repense o nosso falar, porque a Bíblia fala que o poder da morte e da vida estão aonde? Na língua, na boca. Então, que a gente possa usar as nossas palavras para encorajar as pessoas para fazerem a obra de Deus. Terceiro tópico: Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias. Vê capítulo 3. No capítulo 3, Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta, simultaneamente lado a lado. Haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material, etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar, e logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. 2. A tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. 3.
a união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu, e a obra prosseguiu. Esse tópico será retomado na lição de número 8. Obrigado, pastor. Então, na lição de número 8 nós vamos entrar mais nesse tópico da questão da desunião. Mas fica para nós um alerta. Sempre que uma família, sempre que uma igreja, sempre que qualquer tipo de equipe, seja ela secular ou ela eclesiástica, que ela se divide, a obra de Deus sofre, o projeto sofre, a equipe tem dificuldades de alcançar o seu objetivo. Por quê? Eu tenho falado muito aqui na igreja sobre isso. Juntos nós somos muito mais fortes. Agora, quando nós nos dividimos, as nossas forças se tornam pequenas. E o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele sempre quer colocar desunião no meio do povo de Deus. Porque desde o Antigo Testamento, Salmo 133, a união do povo de Deus, a unidade do corpo de Cristo, ela é celebrada. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quantas das vezes o inimigo quer colocar pentecostais contra tradicionais, quer colocar o crente neopentecostal contra o pentecostal, quer colocar muitas das vezes uma denominação contra a outra. Mas nós temos que entender que ainda que nós não tenhamos todos exatamente a mesma visão em tudo, nós precisamos guardar uma coisa no coração: aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. E aquilo que nos une é que todos nós, independente da igreja e da denominação, nós somos comprados, remidos e lavados pelo sangue de Jesus. A salvação, ela chega a nós de graça, mas foi pago um alto preço por Cristo pelas nossas vidas. Então que nós nos unamos para fazer a vontade de Deus. Então Neemias, ele tinha um plano. O que ele fez? Ele chamou cada família e disse: ó, você vai reconstruir o muro em frente da sua casa. Ou seja, a parte que protege a sua família, você vai reconstruir. Então as pessoas ficaram mais motivadas. Por quê? O muro que eles levantassem, a parte do muro que fosse levantada, ia proteger a sua própria casa, o seu próprio lar, os seus próprios entes queridos. Então isso é uma lição preciosa para nós. Quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos, quando nós nos colocamos perante o Senhor, nós estamos reconstruindo o muro, nós estamos protegendo as pessoas que nós amamos. Se tem uma coisa que o inimigo quer, é fragilizar aquelas pessoas que no seio da sua casa e da sua família são colunas. E você é uma coluna na sua família. Você que ora, você que busca, você que conhece a Jesus. Então não deixe que o inimigo tire de você esse desejo de servir a Deus, porque você está construindo um muro para proteger as pessoas que você ama. Não deixe nada parar a sua construção. Além do plano, Neemias também tinha uma tática. Sabe qual era a tática dele? Ninguém é inútil nesta obra. Há muitos anos atrás, o cantor e pastor Armando Filho, ele já cantava muito e dizia assim: não há inúteis na casa do Pai, nós somos todos especiais. Na obra de Deus, só não participa aquele que não quer, porque aquele que aceitou Jesus e quiser, tem algo para ele fazer na obra de Deus. E Deus conta com esta pessoa. Então Neemias passou a contar com todos, e assim a obra de Deus foi avançando. Vamos para o quarto tópico. O levantamento dos muros provocou grande oposição. E é assim mesmo, sempre que vamos fazer algo para Deus, aparecem os oposicionistas. A iniciada edificação dos muros. Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição 9 deste trimestre. 2. O muro foi concluído. Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra.
Glória a Deus. Então, queridos, olha que frase linda. O muro foi concluído. Nós, como igreja do Senhor, nós recebemos dele uma missão: evangelizar aqueles que ainda não conhecem a Cristo e cuidar daqueles que já aceitaram a Jesus. E um dia esta obra estará plenamente concluída, no dia que Jesus vier para nos buscar. Até lá, que a gente arregace as nossas mangas e vamos trabalhar para Jesus. Mas com a consciência, nós teremos oposição. E a Bíblia fala de pelo menos 3 grandes opositores que tentam parar a nossa marcha como igreja. Primeiro, o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Ele sabe que o tempo dele está cada dia mais resumido, cada dia mais próximo o dia dele ser lançado no lago de fogo. Então ele fará de todas as formas, junto com seus anjos caídos, que são os demônios, para parar a trajetória da igreja. Mas segundo a palavra de Deus, em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Então que a gente persevere. Segundo grande inimigo é o mundo. Não o mundo de pessoas, não o mundo como o planeta Terra criado por Deus, mas o mundo como sistema maligno. E a Bíblia fala que esse mundo que é o sistema maligno jaz no maligno. Ou seja, ele está fazendo de tudo para reger isso, para parar o avanço da igreja. Que você não se perca no meio dessa concupiscência, mas continue olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Agora tem outro inimigo que esse é terrível, e esse é mais próximo. Esse é a nossa natureza caída e está dentro de nós. Segundo a palavra de Deus, é o velho Adão. É a natureza que nós herdamos de Adão quando nós nascemos. E essa natureza vai nos acompanhar até o dia da glorificação, no arrebatamento da igreja. Então nós temos que vigiar, porque a Bíblia fala que essa natureza, que é chamada também na Bíblia de carne, ela é fraca, mas o Espírito está sempre pronto. Por quê? O diabo, se você estiver cheio de Deus, ele não pode estar na sua vida. O Espírito Santo habita em você. O mundo, se você se ligar em Deus, você vence o mundo. Agora, e a natureza caída? Ela está dentro de nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E alguém já disse: como é que nós vamos vencer? Vamos fazer com que a natureza espiritual vença a natureza caída? Alimentando. A natureza que nós alimentarmos mais, ela vai vencer. Se nós alimentarmos mais a nossa natureza carnal, ela vai vencer a natureza espiritual. Mas se nós alimentarmos mais a natureza espiritual, com graça, com oração, com jejum, com culto, com adoração, com obediência, a Bíblia fala: tomai toda a armadura de Deus. Tomando toda a armadura de Deus, a natureza espiritual vence a nossa natureza carnal e nós conseguimos servir a Deus com alegria. Quinto ponto: o muro foi solenemente inaugurado. Para dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. 2. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Glória a Deus. Neemias capítulo 12, versículo 43. Queridos, nós como povo de Deus, nós podemos dizer como salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Então o nosso foco deve ser não aquilo que Deus ainda não fez, mas naquilo que Ele já realizou nas nossas vidas. Isso vai gerar em nós alegria. E essa alegria, diz a palavra de Deus, que vem do Senhor, e ela é a nossa força. Então, que nós possamos a cada dia celebrar as conquistas, as vitórias, os êxitos que Jesus já conquistou para nós ali na cruz do Calvário, mas também aquilo que Deus vai nos dando e nos abençoando no nosso dia a dia. Porque as bênçãos do Senhor, elas são completas. A Bíblia fala que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então que nós tenhamos um coração grato por tudo aquilo que Jesus fez, está fazendo e ainda fará na nossa vida. Essa gratidão vai gerar alegria. Último tópico:
Os muros trazem ensino simbólico importante para nós concluirmos a nossa ministração desta noite. A Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. E ainda, uma forte cidade temos a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuros. 2. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 3. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E podemos assim fazer nossas palavras de Paulo: o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Glória a Deus, que coisa linda, né, queridos? O apóstolo Paulo, ele disse assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E a linha que divide o que é lícito do que convém, ela é tênue. Às vezes, se nós não estivermos com o nosso coração totalmente em Deus, a gente não consegue nem perceber. Mas Deus, pelo seu Espírito, quando nós conhecemos a Deus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus vem habitar em nós. E esse Espírito ministra no nosso espírito a vontade de Deus. Então, o que a gente entende? Aqui o profeta Isaías, ele usou a ideia dos muros para representar a salvação. Por quê? No Antigo Testamento, hoje, graças a Deus, as cidades são todas abertas, né? A segurança ela não está na cidade, naquela muralha que cerca a cidade. Mas naquela época, para a cidade estar segura, ela precisava ter grandes muralhas, porque quando o inimigo chegava, ele cercava a cidade. Geralmente do lado de fora ficava a lavoura, ficava o gado e ficava também os poços de água, as cisternas. Então o que acontecia? Se o cerco fosse muito longo e a cidade não tivesse bom suprimento lá dentro, ela acabaria perdendo a batalha. Ela teria que abrir as suas portas, os seus muros, para o inimigo entrar. Então as cidades que eram bem fortificadas, além do que ela tinha do lado de fora do muro, do lado de dentro ela tinha grandes depósitos, para que quando as pessoas chegassem para saquear a cidade, para lutar contra a cidade, a gente vê isso muito nos filmes medievais, né? Aquelas altas muralhas, aquele fosso cheio de crocodilo ao redor da cidade, do palácio, e aquelas grandes portas que descem. É exatamente isso que era naquela época. Então quem estava para dentro dos muros estava protegido. Então ele diz aqui que Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Tinha cidades que além do muro principal, ela tinha um antemuro, como era o caso da cidade de Jericó. E Deus fez com que as muralhas de Jericó descessem de forma miraculosa. Mas qual que é a ênfase aqui? Quando você está em Cristo, a Bíblia diz que você está escondido em Deus. Então, muita coisa que o inimigo gostaria de fazer contra a tua vida, ele não pode, porque você está protegido em Deus. Agora, quantas pessoas que a gente conhece, que um dia já esteve na igreja,
já foi abençoado, já foi cheio do Espírito Santo, viveu uma vida tão abençoada, aí se afastou dos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que antes de você conhecer a Cristo, o inimigo tinha lá um demônio que reinava muitas vezes na sua vida e te oprimia. E aí quando Jesus chega, esse demônio vai embora, mas ele roda por muitos lugares da terra e depois ele tenta voltar. Se ele voltar e achar a casa limpa, adornada, e se Jesus não estiver dentro, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele vai, chama mais 7 demônios, e o segundo estado da pessoa é pior do que o primeiro. É por isso que muita gente que se desvia do Evangelho, da cruz de Cristo, do reino de Deus, a segunda vida dela, depois do Evangelho, é bem pior do que a primeira. Ele começa a fazer coisas que ele nunca imaginou que faria. Sabe por quê? Porque os muros da salvação não estão mais a proteger o seu coração. Então que aquele que está em Cristo, diz a palavra de Deus, olhe, aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia, persevere servindo a Deus, porque a salvação de Deus é um muro que nos protege. E guarda isso no coração. O Senhor, Ele não muda, e o reino dele não tem comunhão com o reino deste mundo. Então, que dentro do nosso coração, como disse aqui o nosso comentarista, haja também um muro que divide aquilo que o mundo é daquilo que nós somos. Que a gente não deixe que o mal entre no nosso coração e encontre morada, de tal forma que ele destrua a nossa vida espiritual. Então, aqui diz, a salvação transforma, deixa eu colocar o óculos aqui, fica melhor. A salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar, seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 6, versículo 10. Então que a gente entenda, a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas nós só nos deleitaremos na vontade de Deus se nós estivermos cheios de Deus, do seu Espírito e da sua palavra. Aí por mais que venham as tentações do mundo, nós vamos dizer, eu prefiro a Cristo, eu prefiro Jesus, eu prefiro caminhar com Deus. Amém? Nós vamos orar neste momento e nós vamos pedir para Deus, Senhor, usa cada um de nós como edificadores da tua obra, edificadores da vida do próximo, edificadores do teu reino aqui na terra, porque para isso nós fomos chamados. Amém? Que Deus abençoe os irmãos que estiverem conosco, que Deus abençoe aqueles que nos acompanharam por esta transmissão ao vivo. Nós vamos orar por você e pela sua família, e que Deus complete a grande obra no seu coração. Se você está com Jesus, firme-se cada vez mais. Está longe? Volta. E se não conhece a Cristo, aceite Jesus. Ele te ama e Ele quer te salvar. Amém? Nessa oração eu peço que os irmãos continuem orando pela sogra do meu irmão Daniel. Ela, graças a Deus, a cada dia ela tem melhorado, mas ela está internada já há mais de uma semana no hospital devido às consequências da Covid. Mas eu tenho certeza que em nome de Jesus, os irmãos vão nos ajudar em oração, ela vai vencer esse mal como ela tem vencido a cada dia. Minha cunhada viajou para lá, para Minas, está sempre dando notícias que ela está melhorando a cada dia. Então que Deus possa completar a sua grande obra. Amém? Vamos orar? Sexta-feira às 19h30 nós estamos aqui novamente para adorar a Deus. E eu avisei os irmãos aqui hoje na igreja, a partir de sexta-feira nós vamos começar o nosso culto às 19h30 como começamos sempre, mas nós vamos retomar aquele período de oração que a gente fazia nos inícios dos cultos. No domingo nós começamos a orar às 18h, oramos até 18h30, e nas quartas nós sempre orávamos, e nas sextas, meia hora no começo do culto. Nós vamos retomar esta oração, como a gente fazia antes, e aí nós começamos o louvor e a palavra, a partir das 8 horas da noite, até as 9, como de costume. Amém? Nós precisamos orar, mais do que nunca, nós precisamos buscar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este culto tão abençoado, onde nós refletimos, Senhor, na Tua Palavra, onde nós podemos, meu Deus querido, entender que fomos chamados como edificadores, como construtores do Teu reino aqui na terra, Pai, e que nós não podemos nos desanimar mediante os obstáculos e adversidades, mas antes, Senhor, nós precisamos cada vez mais e mais de Ti.
Oh meu Deus, venha nos ajudar nesta caminhada, Senhor, que nós não venhamos nos demover do nosso entendimento nem para a esquerda e nem pela direita, mas que possamos sempre olhar para frente, para cima, para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Senhor, visita a nossa irmã Maria de Conceição, ó Pai querido, ali em Minas Gerais. Dá saúde para a tua filha, Pai. Tira ela daquele leito de enfermidade, meu Deus. Nós temos muitas pessoas clamando pela vida dela, Senhor. Atende a nossa oração. Nós não pedimos só por ela, Senhor, mas por todos aqueles que estão acamados, enfermos, passando grandes problemas e dificuldades, ó Pai, por causa dessa pandemia. Nós cremos no teu milagre, Senhor. Nós cremos na tua vitória, meu Deus. Nós cremos na restauração, ó Pai amado, plena desta nação. Abençoa o nosso país, abençoa os nossos governantes, abençoa os médicos e enfermeiros que labutam todo dia na linha de frente, cuidando das pessoas vítimas desta enfermidade. Ó Deus, ajuda o Brasil e ajuda o mundo a vencer este mal. E a nós como igreja, Pai, nos ajuda a continuarmos cumprindo o nosso papel evangelístico, profético e sacerdotal, para a glória do teu nome, Pai. Despede os teus filhos em paz agora no retorno para os seus lares. Abençoa, Pai querido, aqueles, ó Deus querido, que nos acompanharam por esta live, que eles sejam ricamente, Pai, ó Senhor querido, abençoados pela tua presença, pelo teu Espírito e pela tua palavra. É o que eu te peço, meu Pai, e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, sexta-feira às 19h30 nós estamos aqui para adorar a Deus, e no domingo às 18 horas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém.